Mais um episódio do MEV Rec, o podcast mais MEV do Brasil, chegando para você. E hoje, metendo o pé na porta, um assunto dos mais pedidos da história desse podcast: planos de acompanhamento. E comigo, para conversar sobre esse assunto, Dr. Caio Marcos. Seja bem-vindo. Tópico quente, complexo, várias coisas interessantes aí para a gente discutir, mas eu acho que para qualquer médico, né, que vai trabalhar com MEV, esse é um tópico que sem dúvida vale a pena no mínimo pensar sobre, já que o processo de mudança vai exigir acompanhamento. Então a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. Acho que é importante a gente deixar claro aqui, né, Caio, que existe uma diferença quando a gente fala da competência de acompanhar o paciente e plano de acompanhamento. Uma coisa tem a ver com a outra, mas são coisas diferentes. A gente precisa entender que a medicina do estilo de vida, ela tem uma característica do seu cuidado, que é a característica da longitudinalidade. Toda mudança acontece no tempo. Não é um evento, né? Não é um evento, é um processo, né? A gente gosta de lembrar sempre. E essa característica da longitudinalidade exige da gente habilidades diferentes, habilidades de acompanhamento. E é disso que nasce a possibilidade de se criar planos de acompanhamento. Então é muito natural, né? E a gente percebeu isso logo, que essa característica longitudinal da medicina do estilo de vida permitia a discussão de criação de planos de acompanhamento. Eu acho que, inclusive, antes até da gente dizer o que é um plano de acompanhamento, né, que inevitavelmente a gente vai ter que chegar lá, eu acho que vale a pena, Luiz, a gente começar dizendo o que não é um plano de acompanhamento, especialmente no nosso contexto médico brasileiro, porque a gente teve uma influência muito grande aí, pelo menos nos últimos 5 anos, eu tenho visto isso nos bastidores aí de vários projetos, que é uma influência do marketing digital, que é um fenômeno inevitável aqui no Brasil, e que influenciou muito todo esse processo de comunicação e de pensar negócio dentro da medicina, porque muita coisa do marketing digital foi transposto para dentro da medicina. E de forma crítica, né, Caio? De forma crítica, sem adaptação. Inclusive com algumas bizarrices assim gigantescas, inclusive envolvendo uma certa distorção do que seria um plano de acompanhamento, né? Então, em algum momento aí desse processo, começou uma certa narrativa dentro do marketing digital, principalmente para quem estava ali vendendo cursos e coisas do tipo, de que a pessoa tinha que ter uma metodologia, ela tinha que ter um processo que tornasse ali o produto dela único. E ok, dentro daquele contexto faz total sentido. Só que aí muita gente pegou essa mesma ideia, essa mesma proposta e trouxe para a medicina sem levar em consideração que o contexto de serviço de saúde é completamente diferente. E aí começou aquela bizarrice do protocolo do Dr. X, muito disso influenciou a construção ali, literalmente, de pacotes de consulta ou pacotes de soroterapia e todas essas bizarrices sem base em evidência e que muita gente confunde planos de acompanhamento, né, e por isso que a gente precisa esclarecer esse conceito, inclusive a base teórica de onde isso vem, de como se isso fosse a mesma coisa de você criar o protocolo do Dr. Caio Marcos ou, enfim, o pacote de consultas ali de fulano de tal. Então, é importante a gente começar fazendo essa distinção e aí, claramente, a gente trazer de onde é que realmente a gente tem uma base séria, com base inclusive em evidências, para pensar, tanto do ponto de vista médico quanto do ponto de vista de negócio, né, já que plano de acompanhamento vai ter essas duas faces aí da moeda, dentro de um consultório, principalmente aqui a gente vai considerar, obviamente, o contexto da medicina do estilo de vida, né, de um médico que está trabalhando com essa abordagem dentro da sua especialidade. Então, feito esse rápido disclaimer, né, dessa divisão aí. Esse acerto de expectativa, né, de que o que a gente está falando aqui não é de protocolos do Dr. X, né? Feito esse acerto de expectativa. Como diz o nosso amigo Silvio Póvoa, né, do Dr. Cinto Brega, né? Isso. Feito esse disclaimer, a gente vai agora para a ideia do que é, né, um plano de acompanhamento e de onde é que vem essa ideia e qual é a relação disso com a proposta de cuidado da MEV. E aí eu vou trazer uma definição que eu uso aqui em algumas mentorias e aulas que eu já dei sobre o tema, e dessa definição, Luiz, eu quero puxar para um tópico que a gente
discute, trabalha muito e que é a base, vamos dizer assim, técnica, né, do plano de acompanhamento, que é o cuidado baseado em valor. Então, a definição que eu gosto de usar de plano de acompanhamento é você estruturar uma jornada completa de cuidado, né? Então grava esse termo, jornada completa de cuidado, agregando os recursos necessários para gerar mais valor para o paciente. Então, é uma estruturação de vários recursos que são necessários para que a gente consiga gerar um valor final no cuidado dentro de uma jornada completa de cuidado. Alcançar a otimização da geração de valor para o paciente. Esse conceito, ele saiu da cabeça de um dos maiores nomes de estratégia em negócios do mundo, o professor Michael Porter, da Escola de Negócios de Harvard, no famoso livro Repensando a Saúde. E lá o Michael Porter vai criar o conceito de cuidado baseado em valor, como substituição do modelo em falência evidente que a gente tem hoje, né, de cuidado, que não olha para aquilo que é valoroso para o paciente. Então, o Porter ele vai descrever que você, como o Caio disse, né, na jornada do paciente em busca de cuidado, o que você tem que buscar para ele é esse máximo de otimização da relação custo, esforço e valor alcançado do desfecho clínico que o paciente precisa. Né? E daí que sai essa ideia. Luiz, um breve disclaimer aqui de contextualização que você colocou, que o pessoal talvez esteja pensando, pô, mas um cara de estratégia falando de saúde, né? O Michael Porter ele ficou muito famoso por ter pensado e, de certa forma, até ter criado essa disciplina do pensamento estratégico, né? Dentro da área de business geral. E, se não me engano, na década de 80, 90, né? Que ele publica ali Repensando a Saúde, ele vai pegar esse molde de pensar uma indústria, um mercado e vai falar como é que a gente poderia modificar, né, ou pensar de uma maneira em que pudesse florescer melhor, produzir melhores resultados para a área de saúde. Ou seja, é um pensador de fora da saúde, pensando como o sistema de saúde, claro, no contexto dele ali americano, poderia ser reestruturado com uma outra lógica para que isso gerasse mais valor. Como isso aconteceu em várias outras indústrias de tecnologia e tudo, e a gente tem desfrutado, obviamente, desse florescimento aí em vários desses mercados. Então, a partir dessa estrutura de pensamento, ele aplica isso para a saúde e ele vê que o molde de pensar saúde, ele é focado apenas na execução. Exemplo, um médico, contexto comum brasileiro, ele é pago no plantão por quê? Pela quantidade de horas que ele está disponível ali para atender os pacientes. Independente do desfecho de saúde que ele gerou, pelo grau de atenção que ele gerou, se ele tomou as melhores decisões para aquele paciente, ou se ele teve uma comunicação que foi mais assertiva e gerou mais valor para aquele público que está sobre o cuidado dele. Então é você sair de uma lógica de você apenas pagar por procedimentos realizados, tempo de hora de serviço feito, para você começar a olhar para desfechos, para resultados, não só no sentido clínico, e aí eu acho que essa é a discussão aqui talvez mais importante que a gente vai ter, mas também do job to be done, né? Pegando aqui um termo do Peter Drucker, que também é um pensamento da área de administração, que ele fala que todo serviço, toda compra que você vai fazer de um produto ou de um serviço, existe uma expectativa de um resultado específico que é feito com aquilo. Então, quando um paciente ele vai lá e marca uma consulta com o médico, o que ele espera não é a consulta em si, é os desfechos de ter uma avaliação, de receber um cuidado e do que aquilo vai modificar na vida dele. Ou seja, não é a consulta, é o desfecho final. E aí tem várias camadas desse desfecho final aí, que seria aquilo que a gente está chamando de valor. Fala um pouquinho melhor sobre isso, Luiz. O que é que seria valor dentro desse contexto aqui que a gente está falando, que é o contexto de serviços em saúde, né? Esse assunto ele é interessante, é importante tocar nisso na definição de valor, porque o que o Porter mesmo vai dizer é que quando a gente sai dessa lógica do transversal, que é isso que você está dizendo, né? Ser pago pela transversalidade, quando você vai olhar a lógica longitudinal, a jornada do paciente, essa jornada ela vai ter atritos. Então, vão ter algumas dificuldades ali nessa jornada, ela pode ter complicações e existem expectativas nessa jornada. E essas expectativas, algumas delas são
do ponto de vista, são clínicas, e outras são do ponto de vista de experiência em si da pessoa. Porque o cuidado ele não é só um resultado clínico favorável, ele é uma experiência esperada pelo paciente. E aí o que o Porter vai chamar de valor é o quanto isso vai gerar esses desfechos de boas experiências. E aí ele vai dar um exemplo muito simples. Ele dá o exemplo da prostatectomia, que o resultado clínico talvez esperado pelo médico seria a retirada do tumor sem que o paciente tenha nenhuma metástase e tal. O que o paciente espera? A pergunta é o que vai acontecer com o resto da vida dele depois que ele opera? Ele espera não ter impotência, ele espera não ter incontinência, ele espera sair do hospital o mais rápido possível e voltar para a vida dele, ele espera desfechos psicológicos, sentimentais, e a organização dessa jornada de cuidado, na opinião do Porter, né, faz todo sentido, faz toda lógica, quais são os pontos em que você cria boas experiências para esse paciente e atende aos desfechos que para ele são importantes. Porque vem cá, para o paciente não interessa o nível de colesterol dele. Isso é um desfecho que nós queremos. Interessa para ele outros desfechos. Se ele está vivendo uma vida boa, se ele vai aproveitar a vida dele. Então, toda a coisa da geração de valor é perguntar o que importa de verdade para o paciente. Algo que, incrivelmente, nós não olhamos. A gente pode até dizer que temos uma centralidade do cuidado no paciente, mas o Porter chama a atenção disso muito, de que os médicos não estão acostumados a ver isso, a se perguntar qual é esse desfecho, e por isso não conseguem medi-lo, não conseguem determiná-lo, aferir e não sabem se estão entregando ou não. Então é isso que é chamado de valor, aquilo que combina com o projeto de vida daquela pessoa, a vida que ela quer ter. Não o desfecho clínico duro, mas a vida que a pessoa quer ter. Então está muito ligado dentro do conceito de qualidade também de vida. É isso que ele vai dizer. Então, a gente tem aí um processo de uma jornada completa de cuidado, né? E aí, Luiz, eu acho que isso aqui, inevitavelmente, ele vai puxar um ponto que, assim, para cada tipo de condição clínica, a gente vai ter jornadas muito distintas. Então, você deu o exemplo da jornada agora da prostatectomia. Cada condição clínica dessa, ela impacta a vida daquela pessoa de um jeito. E ela exige intervenções diferentes. E é muito legal você falar isso, Caio, por quê? Porque existe uma expectativa, às vezes, das pessoas, quando vão discutir plano de cuidado, de que você possa criar um plano de acompanhamento único para qualquer coisa. Como se fosse um protocolão que atende qualquer coisa. Um protocolão aí que vai resolver qualquer problema dentro da sua área. Isso não existe. Vamos repetir com todas as letras. Isso não existe. Cada jornada, cada condição clínica que você está acompanhando, ela tem desfechos diferentes e ela exige a construção de planos de acompanhamento diferente. Isso vai levar a uma consequência, que a gente vai discutir depois, que o próprio Porter diz, que é a necessidade de você começar a se especializar, criar jornadas especializadas. Mas a gente discute isso daqui a pouco. Você tem se desenvolvido e aprendido com os conteúdos aqui do podcast do MavHack? Então tem uma oportunidade para você. Para ir rapidinho o que você está fazendo agora, você vai lá no perfil do MavHack e você vai ter a oportunidade de avaliar esse podcast com a quantidade de estrelinhas ali que você achar que o conteúdo daqui agrega de valor para você. Lembrando que essa é uma forma também de você demonstrar a sua gratidão e a gente vai podendo criar esse ciclo aí de perceber que a gente tem feito diferença na vida das pessoas e que você vai poder fazer a diferença também na vida dos seus pacientes. Então convido você a avaliar o podcast, seguir também para receber todas as notificações. Esse ponto para mim, Luiz, ele talvez seja fundamental, porque aqui o pessoal vai confundir também, mais uma vez, por causa do nosso contexto brasileiro, de toda essa questão de marketing, que quando a gente está falando disso, o pessoal acha que não, porque é você escolher um nicho, é você... Como se fosse uma questão de marketing, mas não tem nada a ver com isso. O que a gente está falando é que cada jornada de cuidado vão exigir recursos muito distintos. Eu vou pegar aqui da minha área. Se a gente pegar aqui as duas maiores demandas dentro da medicina do sono, que é a insônia e a apneia do sono. Primeiro ponto, são pacientes completamente diferentes.
apesar da gente saber, fazendo um disclaimer clínico, né, que você tem uma porcentagem grande de comisa, que é insônia e apneia junto. Mas, de maneira geral, em termos de dados epidemiológicos, quando a gente fala de insônia, a gente epidemiologicamente está falando de uma mulher de 35 a 45 anos, geralmente associado com questões relacionadas à saúde mental, 50% tem ansiedade ou depressão associada, que é uma jornada muito específica. E que os elementos que envolvem o cuidado vai ser TCCI, vai ser mudança de estilo de vida, uma série de coisas. Quando a gente vai para a apneia, a gente já está falando ou de um homem mais velho, ou de uma mulher pós-menopausa, estatisticamente, né, que é a grande parte do público. A gente vai envolver muitas vezes uma necessidade de um CPAP como parte do processo de tratamento, se for uma apneia grave. A gente vai envolver uma polissonografia como um recurso necessário para a definição do diagnóstico. A gente vai envolver um fisioterapeuta do sono que vai fazer parte da adaptação do CPAP. Então, os recursos são completamente distintos, são jornadas diferentes. E para eu conseguir criar uma jornada completa de excelência, eu posso até conseguir os dois, mas eu tenho que entender que elas são diferentes e que eu vou ter que construir ela de maneira separada. Ou seja, não dá para eu criar uma jornada completa de cuidado para problemas do sono, para transtornos do sono, porque vão ser desfechos muito diferentes. Então, a ideia do Porter aqui é que quando você tem uma jornada mais homogênea, isso primeiro te dá previsibilidade. Então, eu acabei de falar de vários recursos que vão ser necessários. Aí eu já vou pensar de como é que eu posso facilitar o acesso a esses recursos, ou tendo dentro da minha clínica, ou tendo parcerias para facilitar o acesso desse paciente para que ele consiga realizar esses exames ou esses procedimentos da maneira mais cômoda, mais fácil e com mais clareza possível. Então, eu vou precisar pensar essas jornadas de maneira diferente. Então, até quando a gente fala de experiência do paciente, a gente não está falando aqui só... Não é nem só, a gente não está falando aqui do cheirinho da clínica, do champanhe ou da água tal que você vai servir. Da perfumaria, né? Nós não estamos falando de perfumaria e fogos de artifício. A gente está falando de desfecho clínico verdadeiro. Eu queria até trazer aí, Luiz, para você aprofundar nisso, de qual é a importância aí da gente definir, né, essa jornada específica, já que a gente está falando dessas expectativas e todos esses pontos, que é o centro da jornada baseada em valor, né, do cuidado baseado em valor. Isso, eu acho que um ponto que vem aqui importante é o quê, Caio? Existe uma barreira primária que tem que ser vencida quando se pensa em querer montar um plano de acompanhamento. Porque as pessoas vão em discussões que têm a ver com precificação, com outras coisas, elas querem botar o carro na frente dos bois. Na verdade, todo o processo, e a parte mais importante de todas, e é por onde tem que se começar, e se você não fizer isso, não tem jeito, não tem como construir um plano de acompanhamento, se você não souber como tratar adequadamente aquela condição. Então isso é básico. Se você não sabe como o melhor diagnóstico é feito, como o melhor tratamento é feito, como o melhor acompanhamento é feito, quais são as complicações, quais são os atritos, quais são as dificuldades, o que você tem que monitorar, se você não sabe isso, não tem jeito de começar a discutir um plano de acompanhamento. A precificação, a forma como isso vai ser oferecido para o paciente, isso é para lá de secundário enquanto isso não tiver estabelecido. E aí isso precisa, por quê? Claro que a excelência da entrega, do valor que você vai entregar para o paciente, depende de você ter as melhores escolhas disponíveis. O Porter ele vai dizer isso, comece por algo que você consiga ser muito bom naquilo. E aí quando você dominar aquela jornada, você pode começar a discutir uma outra coisa. Pegando uma coisa bem do dia a dia aqui de MEV, né? Então, por exemplo, no processo de insônia, a gente sabe que 80% dos pacientes eles respondem a TCC para insônia. Ok, padrão ouro, primeira linha de tratamento. Aí, na TCC para insônia, parte central do processo é você fazer o monitoramento dos comportamentos do sono com o diário do sono. Durante muito tempo, a gente fez isso de maneira manual, né? Então, você tinha um papel ali com várias categorias, o paciente preenchia todo dia. E aí, durante a pandemia, por exemplo, eu tinha que enviar esse arquivo em PDF, o paciente tinha que imprimir esse arquivo, ele tinha que preencher esse arquivo, ele tinha que anexar esse arquivo para me mandar depois na outra consulta. Ou seja,
era uma jornada com vários pontos de atrito. E eu comecei a ter dificuldade, porque às vezes o paciente perdia o papel, o cachorro comeu, molhou, esqueci de preencher. Ou seja, eu tinha uma dificuldade de realizar aquilo que era central para ter o desfecho final, que é o paciente que ele quer melhorar e conseguir dormir melhor. Aí eu comecei a buscar outros recursos, e nesse processo de buscar outros recursos, eu encontrei plataformas que facilitam, que fazem isso de forma digital. O cara preenche no celular, ele dá um push no início do dia para lembrar o paciente que ele tem que preencher, e aí a taxa de adesão a esse preenchimento aumentou muito, consequentemente eu consegui fazer um melhor tratamento, consequentemente a gente conseguiu ter melhores desfechos. Então estou falando só de um ponto, que é um recurso necessário, e que você tem que buscar qual é o modelo de solução que vai gerar isso com mais facilidade e mais acesso. E não apenas chegar ao paciente e falar, você tem insônia, o tratamento mais indicado é você fazer TCC para insônia, e aí você precisa fazer o diário do sono. Tá aqui o diário, você volta em 3 meses e traz o diário. Tecnicamente, é o certo. Vai gerar o valor final? Pouco provável. Quando a gente vai pensar isso, né, isso que o Caio está descrevendo, né, uma coisa é você saber o que precisa ser feito. A outra é como você torna viável para o paciente que aquilo seja feito e o valor seja construído. É igual mudança de estilo de vida. A gente vive discutindo aqui que todo mundo sabe o que precisa ser feito. Qual que é o segredo? O segredo é como você faz a medicina do estilo de vida ir para a vida real e ela criar mudanças na vida das pessoas. Do mesmo jeito, você sabe, a partir do momento que você sabe o que é necessário para a melhor jornada do paciente, o seu papel agora é criar um mecanismo, e é isso que é o tal do plano de acompanhamento, é criar um mecanismo que entregue o valor para o paciente com mais eficiência, menor atrito, melhor experiência, mais valor construído. É isso. Então, fazendo o mesmo paralelo que a gente fala de mudança de comportamento, é a mudança do modelo de cuidado. Aí a gente pode trazer, fazendo esse paralelo, as mesmas ideias, o que a gente usa de ciência da mudança ali, na medicina do estilo de vida, traz a ciência da mudança para tornar ela concreta, não só falar disso, não só orientar MEV para o seu paciente, mas provocar a mudança com essas técnicas. No plano de acompanhamento, você pega os conhecimentos, você cria uma estrutura organizacional, uma estrutura de negócio, em que você entrega esse valor, e aí alguns autores vão chamar isso de produtização do serviço, né? Você organiza o serviço que é oferecer o melhor cuidado para o paciente dentro de uma estrutura tão organizada que o paciente sente que ele está sendo cuidado, e esse é o valor. E aí o Caio pergunta, né? Por que isso importa? Porque isso potencializa a chance de mudança, aumenta a adesão do paciente, porque ele está sendo acompanhado, dá uma sensação de coerência do tratamento dele, porque não tem coisa pior no mundo do que você angustiado, sentindo dor, doente, com medo, com dúvida, não sabe como é que vai ser, e você não tem ninguém que te oriente, te dê rumo para isso. E como é bom quando você pega alguém, você vai pegar um médico que ele vai te dizer, olha, o seu problema é esse e os caminhos são esses aqui. A jornada está clara. Fica tranquilo, entra no avião. É como comprar um pacote de férias all inclusive com aéreo, translado, e que você sabe que quase vão te tirar de dentro da sua casa e te trazer de volta quando a viagem terminar. Você não vai precisar nem andar. Como é ruim se você não sabe a hora que o avião vai sair, você não sabe se você vai conseguir ter um carro para chegar na hora certa no aeroporto, você não sabe qual que é a sua cadeira, você não sabe quantas paradas você vai fazer em quantos aeroportos e quanto tempo você vai ficar em cada um, você não sabe se a hora que você chegar no hotel, se a sua reserva foi feita, você não sabe se vai ter café da manhã, se vai ter... Imagina isso. E isso é o que acontece no tratamento sem um plano de acompanhamento. Que é o que a gente faz hoje na maior parte das vezes. O paciente não tem noção de para onde ele está indo. E aí eu acho que assim, é inerente a esse processo que você tenha uma clareza de uma jornada específica, e quanto mais específico você for nessa jornada, maior o seu grau de capacidade de conseguir gerar uma experiência completa no sentido de
coesão de ponta a ponta. Então, às vezes, essa coesão ela vai estar dentro de uma condição clínica específica. Então, um outro exemplo aqui que a gente estava estruturando recentemente um plano de acompanhamento para TDAH, né, que exige uma série de cuidados muito específicos, que vai desde o treinamento de habilidades, do processo de avaliação com a neuropsicóloga para poder fazer um diagnóstico mais completo ali com a avaliação cognitiva. Ou seja, quanto mais específico eu sou na jornada, mais eu tenho capacidade de saber qual é o próximo passo necessário e estruturar esses recursos de uma maneira que gere uma melhor experiência. E, inevitavelmente, por causa da maneira com que a gente é formado, a gente tende a pensar o nosso espaço apenas dentro da especialidade que a gente está. A gente pensa o nosso espaço, na verdade, dentro do consultório só, né, Caio? Até só isso, né? A gente pensa dentro da caixinha do que a gente faz dentro do consultório. E naquele tempo da consulta, a gente não pensa fora desse espaço. Então, assim, para fechar aqui a questão do conceito, né? Então, voltando, a gente colocou que um plano de acompanhamento é você estruturar uma jornada completa de cuidado, agregando esses recursos. Então, você precisa ter, primeiro ponto, definir qual é a jornada, né, em que você vai se especializar, ou quais Acho jornadas, que a melhor gente pode dizendo, até né? tentar estruturar um passo a passo aqui de raciocínio, né, Caio? Acho que a gente Sim, a gente consegue consegue pegar estruturar um alguns passo a pontos. passo. Primeiro é isso, escolher essa condição clínica e essa pessoa que a gente vai trabalhar. Exatamente. Porque aí, em cima disso, é que a gente vai avaliar a jornada e os recursos necessários. Então, pegando o exemplo aqui de um professor nosso, né, que tem feito um trabalho muito bacana, que é o Marcos Lange, né, neurologista, e que construiu um plano de acompanhamento para a prevenção de demência com MEV. Então, ele entendeu ali a jornada, ou do paciente que está no início, né, de um déficit cognitivo leve, ou que é filho de um paciente que tem uma demência avançada e que quer diminuir, né, o risco dele desenvolver isso. Aí, pô, para esse paciente, dentro da prevenção de demência, a gente tem os pilares da MEV, mas tem pilares que influenciam mais, tem pilares que influenciam menos, que tem mais importância, menos importância. Então, eu vou começar a avaliação dando prioridade por esses pilares. Aí vem uma dúvida que é muito comum, né, e que, infelizmente, a resposta é, inevitavelmente, depende, né? Qual é a frequência de consulta e de monitorização? Qual é o canal que eu devo usar de monitorização com o paciente? Porque, inevitavelmente, o acompanhamento envolve a monitorização, que é uma técnica de mudança. E, obviamente, que essa resposta depende de quem é o seu público. Então, pô, estou trabalhando com um público idoso que tem, vamos dizer assim, por exemplo, um maior potencial de ter dificuldade de acesso à tecnologia. Será que a melhor forma de eu me comunicar é enviando um link que vai abrir uma outra coisa? Não, talvez seja um áudio no WhatsApp, se aquela pessoa usa o WhatsApp porque é mais fácil dela se comunicar. Qual é a frequência específica? Pô, será que a minha condição de saúde, com que frequência é esperado que tenha uma resposta? Porque não adianta você ficar medindo um negócio todo dia se essa variável que você está monitorizando muda a cada 3 meses. Não faz sentido, né? Então, todas as respostas secundárias e que geralmente são as dúvidas que as pessoas têm, elas dependem necessariamente da definição de qual é a jornada. Eu gosto de falar isso, né? Tudo depende se você sabe direito tratar aquela condição. Se você não tem a percepção do longitudinal da condição que você está tratando, é impossível começar essa discussão de plano de acompanhamento. Você tem que primeiro ir lá e olhar como eu faço o diagnóstico, quais são as dificuldades do diagnóstico, quais são as intervenções necessárias, quais os desfechos que eu tenho que monitorar, quais são os pontos de contato para ver isso, qual é o tempo em que isso importa. E aí é possível começar a fazer esse raciocínio, que é um raciocínio estratégico, de qual é a melhor estratégia para poder chegar no valor que o paciente precisa chegar. E daí é que se constrói um modelo de acompanhamento. Vou dar um exemplo clínico, Luiz, para a gente ir concretizando o que a gente está falando. Por exemplo, aqui na clínica a gente tem um plano de acompanhamento para depressão, que é um plano anual. Um plano de acompanhamento de 1 ano, né? Por que um plano de acompanhamento de 1 ano? Porque a curva de tratamento do processo depressivo, ela inevitavelmente vai precisar desse tempo. Isso se tudo ocorrer como esperado, né? Na média
do esperado. Isso. Na média, um primeiro episódio de depressão, a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar por volta de 1 ano e meio ali. Diferente da insônia, que é 6 meses, porque na grande maioria, com um ciclo de cuidado ali de 6 pontos de contato, que eu faço quinzenal ao invés de fazer semanal, que é o padrão de pesquisa, já é suficiente para 80%, 90% dos casos terem um grau de resolução satisfatório. Então, a lógica da estruturação e da frequência vai depender da história natural do processo de cuidado, né? Isso. E até tem uma coisa que eu falo muito, né? O dia que eu e o Caio a gente estava discutindo esse plano específico, em que a gente sentou e falou, para esse paciente especificamente, paciente com depressão, o que é necessário monitorar, quais são as intervenções, quais são as complicações mais comuns. Quando a gente sentou para fazer isso, a gente até chegou a uma conclusão, olha, nem é honesto com o paciente a ideia de que ele vai no consulta e ele vai melhorar da depressão. A gente estava discutindo isso, falando, olha, se você não diz para o seu paciente que ele vai precisar de um plano de acompanhamento, isso, na nossa opinião, na minha opinião, não é honesto, porque a gente sabe de cara que ele precisa de pelo menos 1 ano. Então, até nesse ponto, isso é importante. É um alinhamento de expectativa, que é uma técnica de mudança também. E isso, tá até no ponto mesmo de a gente ter clareza com o nosso paciente, da segurança para ele, e de ele não vir com essa expectativa de que em uma consulta ele resolve a depressão dele, porque isso não é verdade, isso é a história natural da doença. Ele vai começar a tomar uma medicação, ele pode ter alguns efeitos colaterais importantes que vão ameaçar a adesão, que é muito baixa na psiquiatria, menos de 30%. Então, considerando isso, ele vai ter que ser visto, às vezes, dentro da primeira semana, segunda semana de novo, e depois com 1 mês, porque a gente vai ter que avaliar se ele teve redução dos sintomas de depressão numa porcentagem suficiente para a gente saber se a gente vai mudar de rota. Tem alguns desfechos que são importantes, funcionais, cognitivos, de humor, que vão ter que ser avaliados. Então, conhecendo essa condição, a gente consegue criar um plano de 1 ano. Ou não é nem consegue, só dá para fazer isso com pelo menos 1 ano. Né? É evidente, a partir do momento em que eu sei como é a história natural da doença. E aí, Luiz, só voltando que eu queria descer para alguns exemplos clínicos que envolvem aqui a escolha das variáveis de acompanhamento. Porque esse é um ponto geralmente discutido com pouca profundidade, porque quando a gente olha do ponto de vista comportamental, né, que vai ser sempre o nosso viés dentro da MEV, a escolha das variáveis e da frequência que você escolhe monitorizar, ela pode impactar muito na percepção de avanço, no senso de competência do paciente durante o processo. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Se eu escolho modificar uma variável que a gente, por exemplo, que vamos dizer que seja um exame, e que eu sei, pela própria natureza daquele processo metabólico, que aquele exame ele só altera a cada 2, 3 meses, se eu faço uma consulta com 1 mês e repito esse exame, eu muito provavelmente vou diminuir o senso de competência desse paciente. Ou seja, eu vou olhar o exame não vai ter alterado e aquele paciente vai ter a percepção de que não está funcionando. Isso, aí a experiência dele e a confiança dele no trabalho fica abalado também, né? Se você mede antes, se você monitora antes. Vou pegar um caso aqui que eu acho que vai passar por várias especialidades. Gestão de peso, né? Que é até um tema que às vezes a gente discute em algumas mentorias quando isso é trazido. Se a gente escolhe só a variável de peso como referência, a gente sabe que o peso ele sofre influência de diversas variáveis. Ele sofre influência da taxa de retenção de líquido, que depende muitas vezes do ciclo menstrual, se for no caso de uma mulher. Isso depende muitas vezes da própria condição hormonal, que também pode modificar isso. A gente sabe que tem outros elementos que muitas vezes a pessoa não necessariamente altera o peso, mas ela está num processo de melhora. A gente sabe que peso não é o elemento mais importante, porque a massa muscular, a proporção de massa muscular e massa gordurosa faz uma diferença. Então, se a gente define ali o nosso plano, seja de obesidade ou seja de uma outra condição que vai envolver a gestão de peso, mas a gente coloca como variável principal, por exemplo, medir o peso toda semana e muitas vezes sem alinhar com o paciente essas possibilidades,
a gente pode destruir o senso de competência dele. Então, muitos autores, por exemplo, eles vão defender a tese da gente, ao invés de definir metas ou variáveis de monitorização de resultado, a gente definir metas ou variáveis de monitorização de performance. Caio, o que seria essa performance? Seria, por exemplo, a gente monitorizar a frequência de atividade física que a pessoa está fazendo, a frequência de dias em que ela manteve ali o plano alimentar ou a proposta de modificação alimentar, porque isso está dentro mais do controle de agência dela, né, de fazer atividade física ou não fazer, comer ou não comer, do que necessariamente o quanto vai ter de resultado final na balança. Às vezes são metas comportamentais. Mais importantes é eu monitorar se a pessoa mudou o comportamento dela e não o resultado que ela teve com isso ainda. Então, isso, por exemplo, muitas vezes eu faço durante o processo de TCC para insônia, porque a depender da complexidade do caso, eu sei que vai ter uma tendência de curva de resposta pior. E aí, o que é que eu alinho com esse paciente desde o início? O que a gente vai acompanhar aqui é os dias em que você está mantendo a intervenção que a gente definiu aqui junto, que vai ser o nosso foco. Aí já volta um outro problema, né, Luiz? Vou puxar aqui alguns ganchos. Que claro, isso aí é a base de MEV, quem fez formação de MEV obviamente não vai fazer isso, que é aquela coisa do tipo assim, a pessoa vai fazer um plano de acompanhamento para obesidade, ela imprime um papel para cada coisa, né, um papel de higiene do sono, um papel de... E aí o paciente sai com 30 coisas diferentes para conseguir fazer, que é a fórmula perfeita para você destruir a capacidade do paciente ter resultado, né? É o plano perfeito para o fracasso. Você planejou o fracasso, literalmente. Então, tudo isso volta, aí o que o Luiz colocou, que é a base sempre de eu entender com uma clareza muito grande a condição clínica e quais são as variáveis que vão impactar mais. Das várias intervenções que eu posso fazer para insônia, quais são as de maior impacto? Onde é que eu devo colocar a minha energia para junto com o paciente para eu intervir? Como é que eu devo alinhar a expectativa dele do tempo de resposta? E aí, a depender desse tempo de resposta, qual é a frequência que eu vou ter de consulta? Até se essa monitorização ela vai ser por consulta ou se ela vai ser por outra via. Então, às vezes, você coloca um tempo de consulta mais espaçado, mas você tem outros pontos de contato, seja por WhatsApp, por uma plataforma de acompanhamento, enfim, a depender do que você vai monitorizar, tem várias formas de fazer isso, ou é a secretária que vai entrar e fazer uma ligação com uma frequência X para acompanhar uma variável, mas que pelo tempo de resposta final esperado ser maior, eu vou espaçar a consulta, porque é quando vai fazer sentido eu ter uma nova avaliação. Você já parou para calcular qual o impacto que a falta de ferramentas e habilidades específicas de medicina do estilo de vida tem hoje no seu atendimento e na saúde do seu consultório, da sua clínica? Então eu tenho uma oportunidade para você. Nesse momento, a gente está com as inscrições abertas para você poder se candidatar a participar da próxima turma das nossas formações de MEV. Aqui na descrição desse podcast você vai ter um link e nesse link você vai poder colocar suas informações e a nossa equipe vai poder avaliar se realmente é o momento adequado para você, se a nossa formação realmente vai poder agregar valor para você. Você vai ter uma consultoria gratuita ali da nossa equipe e, fazendo sentido, tendo esse alinhamento, vai ser um prazer ter você junto com a gente e poder ver o avanço da sua carreira de pessoas sérias, de pessoas éticas que estão comprometidas a entregar o melhor para os seus pacientes. E aí, às vezes, assim, quem está escutando a gente pode pensar assim, nossa, mas aí meu trabalho vai ficar muito difícil. É diferente. Quando você conhece, você se aprofunda, você mergulha no estudo dessa jornada de acompanhamento do paciente, você passa a perceber que as jornadas são, em muitos sentidos, uniformes, as dúvidas são sempre as mesmas, as complicações tendem a ser mais ou menos as mesmas, e aí você começa a buscar estratégias para poder tornar tanto a sua jornada quanto a do paciente mais fáceis. E aí, às vezes, você tem instrumentos, você pode desenvolver ferramentas para adiantar a dúvida do paciente, já dando a informação para ele, ou tornando essa informação acessível em um outro lugar, que é o que eu gosto de brincar muito. Você faz o seu consultório deixar de ser uma oficina e transforma ele numa escola para o paciente. Então, o plano de acompanhamento ele acaba sendo um lugar
onde o seu paciente ele também aprende coisas, e quando ele aprende, isso fica mais leve para você também. Você tem uma parceria com ele e você acaba tendo uma jornada muito mais facilitada, porque o seu paciente ele passa, sabe, isso aqui que eu estou sentindo, eu já entendi que é normal. Então eu não preciso acessar o médico por isso, eu não preciso, porque já está dentro do plano de acompanhamento alguma ferramenta ou a informação já foi dada de alguma forma, de que aquilo era normal, aquilo era esperado, qual deveria ser a conduta a ser feita. Então isso torna a gestão depois, porque às vezes assim, afogado, né, Caio, no meio daquele monte de situações clínicas diferentes dentro de um consultório, o médico sente até um certo desespero com a enxurrada de coisa que pode aparecer. Mas você estruturar as jornadas particulares das condições que você está acompanhando, na verdade, vão tornar a coisa tão mais eficiente, porque fica mais esperado, fica mais previsível para o paciente e para você. E isso é uma coisa que vai te permitir aumentar o valor entregue e reduzir o esforço. Então, isso aqui é uma questão de estratégia mesmo, de eficiência. Aí começa a entrar, Luiz, em como é que eu definindo que esse é um modelo que faz muito sentido para mim, eu posso muitas vezes estruturar o meu modelo de negócio do consultório em torno dessa proposta de plano de acompanhamento, que foi, por exemplo, que a gente fez aqui na Rising, né? Aí você vai pensar desde o processo ali do modelo, se eu vou ter um profissional que vai fazer parte dessa jornada ou não, qual é a frequência com que isso é necessário, enfim. Por isso que essa estruturação ela é fundamental, porque ela vai definir muitas vezes esse ponto de atrito. Eu digo que talvez metade dos problemas que são comuns em um consultório particular pós-consulta, eles são resolvidos com um plano de acompanhamento. Um exemplo clássico, isso acontece mais na psiquiatria, mas em outras áreas também acontece, que é, por exemplo, aquele paciente passou uma consulta e 6 meses depois ele manda uma mensagem para a secretária pedindo só a renovação da receita. Porque ele não tem a percepção de que vai ter um acompanhamento, então ele, para que eu vou pagar uma consulta só para ter uma renovação de receita? Aí ele não quer pagar a consulta, aí o médico também fala, mas eu não posso prescrever até porque eticamente, né, você não pode fazer uma prescrição sem ter avaliado o paciente, e aí fica aquele ruído, quase que aquele cabo de guerra ali, dos dois lados, enfim, e tem vários outros atritos que são comuns para os dois lados, né, pelas expectativas serem distintas. E a origem disso está onde, né? A má comunicação do valor que pode ser entregue. Nesse caso específico que o Caio está citando, né? Se o paciente entender que o único valor que pode ser entregue para ele numa jornada, por exemplo, de um transtorno de tratamento de um transtorno de ansiedade generalizada é a medicação, se a lógica é, além de falar da oficina, né, que eu falo que é o esquema da dor de garganta, a mentalidade amoxicilina, faz o diagnóstico, passa o remédio, 15 dias depois, retorno, acabou, pronto, resolveu. Isso não funciona. Mas é a lógica de hospital de guerra. O sujeito vem, todo esculhambado, você dá um remédio, conserta ele mais ou menos e joga ele de volta para a luta. Se ele tem a percepção de que seu consultório é só uma oficina, que ele é consertado e volta a rodar, a única entrega que tem, a única coisa que importa é o remédio, aí a percepção de valor é muito baixa. Agora, quando você consegue mostrar, e porque é assim, é verdade, ninguém está inventando nada aqui, né? A gente não está falando em inventar coisas que não são necessárias, não, são as coisas que se o paciente tem, o desfecho é melhor. Pegando esse exemplo que o Caio deu, um paciente que só começa a tomar um antidepressivo, tem uma melhora parcial da ansiedade, mas ele não tem a melhora completa, ele não tem uma reestruturação cognitiva, ele não tem um estilo de vida modificado, esse paciente provavelmente vai ficar tomando antidepressivo a vida inteira. Porque ele vai ficar no mais ou menos a vida inteira. E a hora que ele tentar tirar o remédio, ele vai ter efeitos da retirada ou a recaída, porque o tratamento não foi completo, e aí ele vai falar, estou dependente do remédio, eu preciso tomar. Então ele nunca vai até o fim. Por quê? Porque a primeira intervenção que foi feita, não foi feita pensando no maior valor que deveria ser entregue. E aí o paciente vai ficar com essa ideia, não, para que eu vou passar consulta de novo? Se nada vai mudar. Agora, quando o seu consultório vira uma escola,
Quando o seu consultório educa o paciente, quando o seu consultório leva o paciente a buscar o florescimento, os desfechos são outros, aí o valor é percebido, a longitudinalidade fica clara, e aí esses problemas vão se acabando com o tempo. Show de bola. Acho que já teve bastante coisa, né? Para um primeiro episódio do tema aqui. Eu queria até deixar a provocação, Luiz, para quem chegou aqui até o final. Eu vou pedir pro pessoal aqui da produção colocar uma caixinha aqui para quem está no Spotify ou quem está no YouTube pode fazer comentário aí também de qual tópico dentro dessa discussão do plano de acompanhamento você acha que é mais interessante para a gente discutir aí no próximo episódio, seja precificação, seja, enfim, venda, a comunicação disso para o paciente, enfim. Obviamente, como a gente colocou, isso aqui é uma categoria que tem várias coisas, por isso que às vezes o pessoal tem uma expectativa de que a gente vai conseguir, por exemplo, exaurir isso numa mentoria, é completamente inviável. É tipo você falar assim, como é que você ensina a pessoa a fazer MEV em uma aula? Não existe, você precisa fazer um processo formativo, porque estão muitas variáveis envolvidas. Plano de acompanhamento é a mesma coisa, porque quando você vai entrando dentro de uma abordagem realmente séria, você vai vendo que tem várias camadas importantes ali e que precisam ser pensadas e decididas de maneira estratégica. Então, bom, espero que tenha gerado valor para vocês que estão ouvindo aqui a gente e provoco vocês a deixarem aqui um comentário, tanto do que você achou mais interessante, quanto um tópico a mais que a gente poderia estar aprofundando em um próximo episódio. E lembrar, né, Caio, que a gente vai estar lá no MEV Experience, no nosso evento de medicina do estilo de vida, o nosso grande treinamento, a reunião da tribo, dia 6 de julho de 2024, em São Paulo, no Teatro Unibis Cultural. A gente vai ter a oportunidade de estar discutindo vários temas dentro dessa jornada do paciente, né, as situações difíceis em medicina do estilo de vida, e a gente vai ter também uma jornada ali para discutir modelos de negócio em MEV. Quer comentar um pouquinho disso, Caio? Vou inventar uma coisa aqui, viu, Luiz, inclusive. Enquanto esse episódio ainda vai sair no ar, vou pedir para a produção aqui criar um cupom com 10% de desconto para quem está ouvindo esse episódio e veio aqui até o final. Vou pedir para o pessoal deixar aí 5 vouchers de 10% de desconto. Você vai colocar tudo maiúsculo, plano 10, e aí vai dar 10% de desconto, seja no ingresso standard, seja no ingresso business. Então a gente vai ter duas experiências, né? Uma experiência que vai pegar toda a parte do treinamento de MEV, né? Que a gente vai discutir usando simulação de atendimento, discussão clínica de casos difíceis, né? Ou seja, discutir ali realmente quais são os gargalos no dia a dia do atendimento de MEV. Quais são os grandes abacaxis dentro da medicina do estilo de vida, né? Os mais difíceis de descascar. A gente vai estar trabalhando e usando as técnicas de mudança de comportamento ali ao vivo. É ver para quê? Para crer, né? É ver para crer ali que a MEV funciona. E a gente vai ter, né, complementar. E na jornada business. Tanto no momento do almoço quanto no momento à noite, né, pós-evento, a gente vai ter duas experiências aí que fazem parte desse ingresso business, que a gente vai ter, primeiro, um workshop de um framework de negócio de MEV que envolve muito do que a gente está discutindo aqui, né? Ou seja, como é que eu penso estrategicamente quando eu decido construir uma clínica, um consultório, um projeto que envolva a MEV, como é que eu penso ali público, comunicação, uma série de recursos que são necessários para essa estruturação de modelo de negócio. Então a gente vai ter esse workshop junto com um almoço bem bacana e obviamente, né, vai ser um espaço limitado, então tem vagas limitadas, inclusive é o ingresso que tem mais compra até agora, então com certeza é o que vai acabar mais rápido. E à noite a gente vai ter também um toque com especialistas, né? Então a gente vai ter Daniel, que é médico e é dono de uma das maiores agências de assessorias de growth, de crescimento e marketing médico aqui no Brasil. A gente vai ter Rubem Chaves, que é diretor e fundador de um instituto de medicina esportiva em São Paulo, que é um dos institutos que mais tem crescido, tem parceria com a Reboc, com várias grandes marcas, tem criado todo um ecossistema. E que tem uma ideia de modelo de ciclo de cuidado completo para o atleta. Recuperação de lesão. Redondinho. Muito bonito o né? projeto. Um exemplo disso. Então vocês vão ver um modelo vivo lá também de que tem feito isso. E a gente vai ter o Felipe Manzano, que é especialista em finanças, né? Já teve a oportunidade de vender algumas empresas e que hoje tem uma empresa que trabalha só com a parte de finanças para consultórios e clínicas médicas. Então, vamos ter ali finanças, ecossistema, business e também médico na parte de marketing, para a gente estar podendo discutir todos esses detalhes aqui que envolvem esse mundo de business quando a gente fala de medicina do estilo de vida. Então, esse podcast é mais
um episódio aí dessa linha que a gente tem construído de business na MEV. A gente vai ter alguns tópicos envolvendo esse tema. Pode falar, Luiz, o último recado. Mas o mais importante, né, Caio, no dia 6 de julho, é que nós vamos reunir a tribo da MEV. Esse é o ponto mais importante, essa galera que é forte, que é poderosa e que está mudando a saúde do Brasil. Isso aí vai ser um encontro E vale incrível ressaltar também. que é um evento beneficente, né? Então, todo o lucro desse evento, vale a pena relembrar sempre isso, ele vai ser doado para a Missão Pescadores, que é uma parceria que a gente tem aqui do nosso braço social. Que logo eu vou da MEV gravar um Brasil. episódio do MEV-REC com o Tessalo, que coordena a missão. Então, logo você vai ter esse episódio disponível. Bom, pessoal, é isso. Um abraço para todos. Lembrando do voucher Plano 10, 5 vouchers aí para quem ouvir primeiro e poder tomar sua decisão de estar com a gente lá dia 6 de julho. Um abraço para todos. Isso aí, turma. Vocês viram agora mais um episódio do MEV-REC, hackeando a medicina do estilo de vida para você. Plano de acompanhamento? Você primeiro precisa saber entregar o máximo de valor para o seu paciente. Até o próximo episódio.